Nós vamos, então, irmãos, passarmos para o nosso estudo nesta noite. Nós temos trabalhado sobre o tema coinonia, compartilhando de uma vida comum, né? Nós já estivemos tratando o que é coinonia, né? Definindo o conceito de comunhão à luz daquilo que a palavra de Deus nos diz e nos ensina. Depois, na semana passada, nós estivemos falando que a comunhão de uns com os outros só é possível a partir da nossa comunhão com Deus, onde nós falamos da comunhão com Deus. E hoje, nosso terceiro estudo, nós vamos estar abordando a comunhão e comunidade, né? Então, as implicações da comunhão de forma prática no relacionamento que desfruta os crentes de uma maneira geral. Eu quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus nesta noite, lá em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 5, apenas o versículo 5. Romanos, capítulo 12, versículo 5. Embora eu vou ler aí o versículo 5, nós devemos trabalhar com alguns outros versículos deste mesmo capítulo, de Romanos, capítulo 12, onde ele vai nos apresentar algumas questões que estão muito ligadas ao tema que nós definimos nesta noite. Paulo vai dizer assim, Romanos 12, 5. Assim também nós, visto, ou conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Então, ele vai nos falar a respeito disso. O Jerry Bridges, que é o autor do livro que nós estamos seguindo, como parâmetro para nossos estudos, ele começa dizendo e fazendo uma observação interessante. Ele começa dizendo assim, olha, Deus não salva grupos, ele salva indivíduos. Cada um de nós tem de responder individualmente em arrependimento e fé ao convite do Evangelho. Mas, embora Deus nos salve como indivíduos, ele nos inclui de imediato no corpo de Cristo. Então, de fato, a salvação ela é uma realidade individual. Mas, como diz o Francis Schaeffer, ela não é individualista. Deus nos lança num relacionamento com o seu povo, com aqueles que experimentam da graça de Deus. Paulo, quando escreve aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13, fala-nos disto, pois todos fomos batizados por um só Espírito para ser um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Ou seja, cada crente de qualquer nação, de qualquer raça, de qualquer posição social na vida, é membro deste corpo, corpo de Cristo. Então, Deus está reunindo, a partir do mundo inteiro, uma comunidade espiritual cujos membros partilham de uma vida comum. Então, quando nós definimos o tema de comunhão e comunidade, a comunidade é essa comunidade universal e não uma comunidade em termos geográficos, né? Porque Cristo nos insere no seu corpo como seus membros e isto ele o faz
a partir de pessoas de todas as raças, de todas as línguas, de todas as tribos. Então, nós vamos verificar que a koinonia, a comunhão, ela expressa, acima de tudo, o relacionamento dos membros dessa comunidade que está centrada em Cristo e tem Deus como o propósito e uns com os outros. Então, nós vamos verificar que quando o Gary Getz ele fala-nos a respeito do apóstolo Paulo, um dos seus livros, ele diz assim: este grande implantador da igreja, uma referência a Paulo, no primeiro século, mostrou bem claramente que o corpo de Cristo só se tornará uma comunidade crescente e dinâmica que reflete o amor de Cristo quando cada membro fizer o seu trabalho. Então, nós somos inseridos dentro de um corpo e dentro deste corpo, cada um de nós tem o seu valor e a sua importância. Então, nós vamos observar que quando Deus nos insere dentro desse corpo, ele tem um objetivo, ele tem um propósito. E o propósito de Deus está lá registrado lá em Efésios capítulo 4, versículo 16. O propósito de Deus é que todo o corpo seja bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta e assim promova o seu crescimento, né? A nova versão internacional, a NVI, traduz assim o texto de Efésios 4,16. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, uma vez que nós somos inseridos dentro desse corpo, nós devemos nos desenvolver de maneira a promover o crescimento de todo o corpo, de toda a comunidade, de todos os irmãos. Às vezes, nas nossas devocionais, nós focamos muito no eu, né? No meu crescimento, na minha santificação, no meu amadurecimento. Não está errado pensar assim, né? E nós devemos buscar exatamente isto. Mas nós devemos lembrar que nós somos parte de um corpo. E eu não posso ter uma visão egoísta, olhando só para mim mesmo, mas eu tenho que pensar no crescimento, no amadurecimento, no progresso, no crescimento de todo o corpo. Então, a minha oração também tem que ser no sentido de que este corpo a qual nós fazemos parte desenvolva-se, cresça e, de fato, cumpra todo o propósito pelo qual Deus estabeleceu esse corpo. O Dr. Martyn Lloyd-Jones, comentando a respeito dessa passagem, ele diz assim: de quem todo o corpo, estando estreitamente ligado e sendo constantemente mantido por meio de canais através dos quais passa o abundante suprimento de energia vital, a qual é gerada para suprir a capacidade de cada parte, trabalha junto para o constante crescimento do corpo, resultando na construção dele mesmo em amor. Ele faz uma paráfrase do texto de Efésios 4,16, na verdade, né? Então, o objetivo é que tudo faça para que haja o aumento do corpo, da igreja, da comunidade. Então, a igreja ela é designada e ela é instituída, constituída dessa maneira para que ela possa crescer e se desenvolver. É por esta razão que existem juntas bem ajustadas e bem ajuntadas, canais de comunicação, e porque há o suprimento de vida e energia. É para que todo o corpo
cresça. Então, a comunhão, ela que trata desse relacionamento, ela tem que se preocupar com o crescimento, com o aperfeiçoamento, com o desenvolvimento de todo o corpo, de toda a igreja, ou de cada parte. E, diante disso, nós podemos destacar três verdades que são importantes e que jamais a gente deve esquecer. Eu já falei a respeito dessas verdades em outra ocasião, mas cabe aqui ressaltar, dentro desse estudo, cabe muito bem ressaltar isso. Primeira verdade, a questão da interdependência. Nenhum cristão pode atuar sozinho, né? Como eu disse no começo, a salvação ela é individual, mas ela não é individualista, né? O corpo de Cristo, a igreja de Cristo, esse corpo, ele é feito de muitos membros individuais e cada parte do corpo é importante. Nós somos membros uns dos outros. E ninguém pode dizer, eu não preciso de você, porque nós precisamos todos, uns dos outros. Paulo vai dizer isso de uma forma muito clara quando escreve aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 21, e ele diz assim, não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Né? Então, cada parte, ou cada membro do corpo de Cristo é importante. Então, nós não podemos abrir mão desta comunhão e é imprescindível que cada parte esteja contribuindo para que haja o crescimento do todo. Né? Uma outra característica, ou uma outra verdade importante, é a questão da humildade. Né? Nenhum membro do corpo de Cristo deve se sentir mais importante do que qualquer outro membro. Ninguém é melhor ou maior do que o outro. Pode ser que dentro do corpo de Cristo cada um tenha responsabilidades diferentes e algumas responsabilidades são maiores do que outras. Isso sem dúvida. Mas o fato de eu ter maior responsabilidade não quer dizer que eu sou mais importante do que o meu irmão. Nós devemos ser humildes necessariamente para entender que todos nós somos importantes. Né? Nenhum membro do corpo é mais importante do que outro, apesar, como eu disse, de algumas pessoas ocuparem uma posição de maior responsabilidade. Né? Agora, aos olhos de Deus, a pessoa mais anônima é igualmente importante e necessária como parte do corpo de Cristo. Né? E é isto que Paulo vai dizer aqui em Romanos capítulo 12, versículo 3. Porque pela graça me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Né? Infelizmente, às vezes tem pessoas que acham que se ele não estiver na igreja, se ele não fizer o que ele faz na igreja, a igreja não funciona. Né? E não é verdade, porque a importância é de todos nós, de cada um de nós, onde todos nós estamos trabalhando, desenvolvendo para a obra do Senhor Jesus Cristo. E uma outra terceira verdade é a questão da unidade. Ou seja, cada cristão deve trabalhar duramente para preservar a unidade no corpo de Cristo. Né? Então, o ensino do apóstolo Paulo ele é muito claro quanto a isto. Ele nos ensina que todo verdadeiro cristão deve fazer
todo possível para que haja um mútuo crescimento, haja uma mútua edificação de todas as partes. Paulo vai dizer isso quando escreve aos Efésios, no capítulo 4, versículo 3, ele vai dizer assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, vejam só, a unidade nós não criamos. Quem cria essa unidade, a comunhão, é a graça de Deus em nós por meio de Cristo Jesus. E quando nós partilhamos da vida de Cristo, nós nos tornamos um em Cristo. Agora, embora eu não possa criar essa unidade, eu sou exortado a preservar esta unidade, né? E aí, quando nós voltamos os nossos olhos para o texto lá de Romanos, capítulo 12, Paulo vai falar uma coisa importante, falando da igreja como família de Deus. Versículo 10 do capítulo 12 de Romanos, abra lá, Romanos 12, 10, diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, nós vamos verificar que aqui nessa passagem, Paulo vai fazer uso de uma metáfora, de uma outra metáfora para ilustrar a comunhão, a vida comunitária da igreja. O termo é Filadelfos, né? Ou a palavra que é traduzida por amor fraterno, Filadélfia, e ela é empregada, é um termo grego empregado para descrever os relacionamentos familiares. Então, o apóstolo Paulo, nesta passagem, nos exorta a amar uns aos outros e vai qualificar esse amor de fraterno, né? Esse termo fraterno vem de uma raiz grega que significa um sentimento puro, uma inclinação natural que obriga os familiares a amarem-se entre si, como diz Calvino, né? Então, o termo irmão e irmã, ele é um termo grego que deriva diretamente da palavra Filadélfia, tem a mesma raiz, né? O Delfos, né? O termo grego para irmão ou irmã é adelphos, né? E aí a gente tem o termo fraterno, amor fraternal, Filadelfos, né? Então, é a mesma raiz, né? E a ideia é de que é alguém do mesmo ventre. Portanto, sem dúvida nenhuma, é um termo que trata da relação familiar. E Paulo emprega esse termo para a vida da igreja. E quando ele aplica para a igreja, significa que, como igreja, nós não só somos o corpo de Cristo, mas somos a família de Deus, né? Mais uma vez, citando Gary Getz, ele diz assim: todos nascemos de novo dentro da família eterna de Deus. Estamos vitalmente relacionados uns com os outros, mediante uma herança comum. Deus nos adotou a todos como filhos e filhas por meio de Cristo Jesus. Então, nós vamos observar, irmãos, que todos os verdadeiros cristãos, eles partilham desta vida em comum em Cristo Jesus. Quer nós reconheçamos esse fato ou não, né? Todos os cristãos desfrutam da comunhão com milhares de crentes em cada nação do mundo. E, embora muitas vezes a gente nem conheça a maioria destes cristãos, mas nós estamos em comunhão com eles.
há irmãos nossos espalhados pelo mundo inteiro que eu não conheço e que faz parte da mesma comunhão comigo, porque todos nós desfrutamos da vida em Cristo. É possível que eu até conheça alguns e discorde de algumas posturas de alguns desses irmãos em várias questões de fé e prática, mas ainda assim nós somos membros do mesmo corpo, né? Por causa da vida que nós temos em comum em Cristo Jesus, né? E por isso nós devemos nos esforçar, né? Alguns a gente tem que esforçar um pouquinho mais para gostar, né? Agora, quer gostemos ou não gostemos do nosso irmão, isso não altera a realidade de que nós partilhamos uma vida comum em Cristo, né? Então, vejam só, o Jerry Bridges, ele diz assim, nenhuma das nossas atitudes, nem de nossos atos, afeta esse senso objetivo de comunhão. Nós somos um a partir da vida em comum que temos em Cristo. E continua ele dizendo, estamos em comunidade com todos os outros crentes. Não importa se gostamos ou não disso, ou mesmo se reconhecemos ou não o fato. Essa verdade objetiva da koinonia pretende oferecer o alicerce para os aspectos experienciais da comunhão. Ou seja, existe um fato objetivo. O fato objetivo é de que em Cristo, por desfrutarmos da vida comum em Cristo, nós pertencemos ao corpo de Cristo, somos membros da mesma família e precisamos trabalhar juntos para desenvolver. Agora, a minha experiência do dia a dia é com base nesse senso de objetivo de koinonia. É a partir desta realidade objetiva que eu vou vivenciar no dia a dia a realidade da comunhão cristã, né? Então, a constatação de que, de fato, partilhamos de uma vida comum com outros crentes deve estimular em nosso interior o desejo de compartilharmos uns com os outros experiencialmente. Esse é todo o teor do ensino neotestamentário sobre koinonia. Por isso que, no contexto bíblico, não há espaço para desigrejado. Porque a vida em comum que desfrutamos com Cristo precisa ser evidenciada no nosso relacionamento. Obviamente que não dá para a gente experimentar essa comunhão com todos os irmãos, porque nós não conhecemos todos. Mas a igreja visível a qual nós participamos, nós devemos e podemos desenvolver isso. E aí entra a pergunta, como é que nós podemos, de uma forma bem prática, demonstrar amor fraternal? Como é que nós podemos vivenciar desta vida em comum uns com os outros que leve ao crescimento, ao amadurecimento e ao aperfeiçoamento do corpo de Cristo? Então, se nós olharmos na Bíblia, nós vamos encontrar algumas colocações muito importantes. A primeira delas está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 13, quando Paulo vai dizer assim, compartilhai as necessidades dos santos e praticai a hospitalidade. Então, a primeira atitude que eu posso, de forma bem prática, demonstrar e experimentar a comunhão cristã é quando eu me preocupo com o meu irmão e atuo na necessidade dele, para socorrê-lo, para auxiliá-lo. Isso não é só uma questão financeira, mas é uma questão em todos os aspectos, porque às vezes nós podemos
é compartilhar com o nosso irmão por meio da oração, sustentando os nossos irmãos com a oração. Eu achei muito interessante esses dias. Aliás, ontem, né, um aluno meu, perguntando do Jonathan, ele diz, e aí, pastor, como é que está o Jonathan? Nós estamos orando, a minha família está orando pelo Senhor, né? E eu queria deixar aqui claro para o senhor que essa luta não é só a luta do Senhor, é a nossa luta, né? É exatamente isso que nós estamos falando aqui, que Paulo está tratando aqui. Nós precisamos nos comprometer em compartilhar as necessidades dos nossos irmãos, estar atento àquilo que eles estão passando e precisando, e, na medida daquilo que nós podemos realizar, ajudá-los para que haja, de fato, o crescimento. Lembre-se, o crescimento tem que ser nosso, não meu. Eu tenho que crescer individualmente, mas isso tem que fazer com que haja diferença na vida do outro, de maneira que ele também cresça. Então, eu socorro o meu irmão nas suas necessidades, de uma forma prática, colocando aquilo que, afinal, nós desfrutamos de forma comum do amor de Cristo, né? Um outro aspecto que a gente pode abordar aqui é a questão do encorajamento, né? O quanto isso é importante, né? E a gente viu lá no começo a vida de Barnabé, que era chamado de José das Consolações, ou a ideia, ou consolador, né? É alguém que encoraja, que estimula. E a gente vê um exemplo muito prático disso, porque Barnabé pega Paulo, que estava convertido e que muitos não estavam olhando, e ele vai encorajá-lo a trabalhar na obra de Deus e traz Paulo para ficar com ele e desenvolver-se, aprimorar. É um exercício de encorajamento, a ponto de que Paulo depois se tornou mais importante do que Barnabé, né? Mas o pontapé inicial foi dado por Barnabé em encorajamento. Paulo, quando escreve aos Coríntios, vai dizer isso aqui, em 2 Coríntios 1, 4. É ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para poder consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então, nós somos chamados a encorajar, a consolar os nossos irmãos em sua jornada. E, às vezes, Paulo deixa bem claro isso, que, às vezes, nós passamos por experiências para que a gente experimente o consolo e o encorajamento que vem de Deus, para que nós também possamos consolar e encorajar aqueles que passam pelas mesmas circunstâncias que nós estamos vivenciando naquele momento. Então, às vezes, Deus nos permite o sofrimento tão somente para que a gente se torne capaz de encorajar o nosso irmão no seu sofrimento, na sua angústia, né? Voltando lá em Romanos capítulo 12, Paulo fala-nos de uma outra forma prática de desenvolvermos a comunhão uns com os outros, dispondo-se a servir. Paulo vai dizer, no zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. E como é que eu sirvo a Deus? Né? Jesus nos conta, olha, quando você der água a quem tem sede, der pão a quem tem fome, ou visitar aqueles que estão encarcerados, é a mim que vocês fizeram. Então, nós servimos a Deus quando nós servimos ao nosso próximo, com o nosso trabalho, com o nosso dom. Aliás, a finalidade dos dons dentro do corpo de Cristo é justamente a edificação do outro, o serviço do outro, o crescimento do outro. O dom não é para nós mesmos, para nós nos envaidecermos, nos vangloriarmos.
dizer, olha, está vendo como eu conheço tal coisa, ou como eu falo bem, ou como eu sou humilde, né? Não, Deus nos dá dons para que a gente possa ser bênção na vida do outro. Pedro, escrevendo a sua epístola, no capítulo 4, versículo 10, diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, nós servimos com a capacidade que Deus nos deu para servir a cada um. Então, nós temos que usar os dons que Deus nos dá para ser bênção na vida do outro. Então, socorrendo, encorajando, servindo. Um outro aspecto que Paulo nos traz, aqui no capítulo 12, versículo 15, diz respeito à sensibilidade com a vida do outro. Ele diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Às vezes a gente tem a tendência de achar que o nosso problema é maior do que tudo. Não, mas eu tenho que estar sensível ao problema do outro. Para nós, às vezes, o problema do outro pode até parecer um tanto um quanto insignificante, mas para ele tem uma relevância, uma certa importância, e eu preciso ser sensível a essa necessidade, até mesmo para que eu possa socorrê-lo, para que eu possa encorajá-lo, para que eu possa servi-lo. Né? E é desta forma que nós vamos desenvolvendo a comunhão dentro da comunidade, dentro do corpo de Cristo, no qual nós fomos inseridos e colocados. Paulo fala-nos também lá em Colossenses, capítulo 3, 16, uma quinta forma prática de nós desenvolvermos o amor fraternal e promovermos o crescimento do corpo. Ele diz lá: habite ricamente entre vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Então, a partir da compreensão que nós temos da palavra de Deus, a qual nós permanecemos nela diariamente, nós estamos habitando na palavra de Deus diariamente, e à medida que nós nos nutrimos desta palavra, nós temos a capacidade de ajudar, de orientar, de instruir, dar bons conselhos para os nossos irmãos. É desta forma, irmãos, que a Igreja de Cristo deve caminhar. É deste modo que nós devemos estar trabalhando para que haja, de fato, de forma visível, a realidade da comunhão do povo de Deus. Às vezes, não é fácil desenvolver todas essas características, porque, como eu disse, às vezes existem pessoas que são difíceis, mas nós somos chamados. Quer mais pessoa difícil do que nós mesmos quando Deus tratou conosco? E a palavra de Deus nos diz que Deus nos amou quando nós éramos ainda rebeldes. Quando nós ainda éramos obtusos da compreensão da verdade de Deus. Mas, apesar de toda a nossa teimosia em fugir da presença de Deus, o braço estendido da graça de Deus nos alcançou e fez derramar em nossas vidas um amor. E é isso que nos transformou. Como eu disse no domingo, isto é que me levou a um arrependimento, a uma mudança de vida, a compreensão do amor de Deus. E eu tenho que agir na vida do meu irmão da mesma maneira, né? Para que, a partir da compreensão da graça de Deus, demonstrada pela minha atitude, pela minha ação em relação a ele
experimente uma mudança, né? De vida e produza, de fato, o crescimento espiritual a qual todos nós somos chamados a desenvolver. Nós possamos estar atentos a isso. Nós possamos lembrar da importância e do valor da comunhão do povo de Deus. Lembre-se que Deus quer um corpo bem ajustado, onde cada parte faz a sua função para que toda a igreja cresça para a honra e glória do nosso Deus. Que Deus nos ajude a vivermos assim, para que Ele seja glorificado através das nossas vidas. Amém? Alguma pergunta, alguma colocação que vocês queiram fazer? Vamos, então, orar, encerrando esse momento de estudo bíblico. Nosso irmão Adilson nos dirige a Deus em oração, senhor Adilson. Senhor Deus, bondoso Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor Deus, por esses breves momentos, Senhor, tão preciosos em que pudemos nos reunir, louvar-te, conversar contigo em oração, Senhor, colocarmos diante de ti nossas súplicas. Te agradecemos também, Senhor Deus, pelo ensino tão proveitoso da tua palavra. Permita, Senhor Deus, que nossas mentes e os nossos corações estejam abertos, plenamente livres, Senhor Deus, para praticar, para entender, para realmente, Senhor, demonstrar, por meio dessas 5 formas de demonstração de amor fraternal, Senhor Deus, que a nossa fé, ela é viva. Porque, Senhor Deus, a nossa fé sem obras não vale nada. E essas demonstrações, Senhor, são a plena demonstração, manifestação, Senhor Deus, do teu amor em nós. Muito obrigado, Senhor Deus, pelas orientações. Permita, Senhor Deus, que nós possamos praticá-las a partir de já, com veemência, Senhor Deus, procurando nos aprimorar em cada uma delas, não apenas centrando num ponto, Senhor, mas procurando exercer, praticar todas elas, Senhor, para a tua glória, segundo a sua vontade, Senhor. Fica conosco, Senhor, despede-nos com a tua paz, Senhor, permita que em breve sejamos reunidos mais uma vez em teu nome, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, que em breve há de vir. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe ricamente, que essa palavra frutifique em nossos corações.